Eu nunca imaginei que ouvir aquelas palavras do meu próprio filho pudesse doer tanto. Velha inútil. Some da minha vida. Ele tinha 35 anos, eu 65. E tudo o que eu sempre quis foi cuidar dele, protegê-lo, amá-lo. Mas naquele momento, eu me senti invisível, esmagada por cada sílaba que ele gritou. Será que um dia ele entenderia tudo o que passei por ele? Será que algum dia perceberia que o amor verdadeiro não se mede por perfeição, mas por dedicação e fé? Se essa história te emocionou, não esquece de seguir o podcast Caminhos Marcantes. Toda semana, novas histórias reais que inspiram, tocam e transformam vidas. E lá no YouTube, o canal Caminhos Marcantes te espera com vídeos cheios de alma e sentimento. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Meu nome é Maria, tenho 65 anos e moro em Montes Claros, uma cidade que sempre me acolheu com suas ruas tranquilas e praças movimentadas. Mas nada na cidade poderia me preparar para o que aconteceu dentro da minha própria casa. Meu filho, Gustavo, de 35 anos, parecia ter se transformado diante dos meus olhos. Aquele garoto que eu embalava no colo, que eu protegia de todos os perigos, me olhou com desprezo e gritou palavras que nunca sairiam da minha memória. Velha inútil. Some da minha vida. Naquele instante, senti meu mundo desabar. Cada lágrima que escorreu parecia pesar toneladas. Cada lembrança de amor que dediquei a ele parecia perdida. Mas dentro de mim, algo insistia em acreditar que a vida ainda poderia dar uma reviravolta. Algo dentro de mim sussurrava: Maria, você ainda pode mostrar a ele o valor do amor verdadeiro. E foi assim, entre dor e esperança, que decidi deixar algo que mudaria tudo. Um bilhete, simples, mas carregado de sentimento e verdade, esperando que Gustavo finalmente enxergasse quem eu realmente sou e o amor que sempre carreguei por ele. Você já passou por uma situação em que se sentiu rejeitado por quem mais ama? Comenta aqui enquanto seguimos a história. Montes Claros sempre foi minha casa, mas naquele dia senti que ela havia se tornado estranha, fria e hostil. Cada parede parecia me observar, lembrando-me de que meu filho, Gustavo, não me via mais como mãe, mas como alguém inútil, que não tinha mais lugar em sua vida. Ele tinha 35 anos, eu 65, e aquela distância emocional parecia impossível de atravessar. Lembro-me de abrir a porta da sala e encontrá-lo parado ali, com os braços cruzados e um olhar que me perfurava como uma lâmina. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele gritou: Velha inútil, some da minha vida. O impacto dessas palavras foi tão forte que por um instante fiquei paralisada, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Cada respiração parecia dolorosa, cada batida do coração ecoava na minha cabeça, lembrando-me da crueldade que podia existir no próprio sangue. Mesmo assim, algo em mim se recusava a ceder ao desespero. Eu sabia que não podia reagir com raiva, não importava o quanto me machucasse ouvir aquelas palavras. Caminhei lentamente até a cozinha, o único lugar que ainda me dava a sensação de refúgio. Me sentei à mesa e peguei um caderno antigo, o mesmo que guardava memórias de quando ele era criança. Cada página que eu abria lembrava-me de noites em claro cuidando dele, de abraços apertados que um dia acalmavam sua dor, de palavras de incentivo que eu jamais imaginei que ele esqueceria. Então comecei a escrever um bilhete. Cada frase que saía de minha caneta estava impregnada de amor, esperança e, ao mesmo tempo, de uma dor profunda que eu não podia expressar em voz alta. Seria suficiente? Eu não sabia, mas precisava tentar. Enquanto escrevia, ouvi passos no corredor e meu coração disparou. Gustavo estava vindo em minha direção, provavelmente sem perceber minha presença ali, mas o peso da raiva ainda estava em seus olhos. Ele segurava algo que parecia um telefone, e meu peito apertou ao imaginar que ele pudesse ligar para alguém e contar apenas uma versão distorcida da nossa relação. Seria o fim? Não podia deixar que ele destruísse tudo que construímos juntos. Respirei fundo e continuei escrevendo, tentando passar no papel o amor que sentia e a dor que estava sendo injustamente lançada sobre mim. Coloquei o bilhete cuidadosamente em um envelope e o deixei sobre a mesa da cozinha. Cada dobra do papel parecia carregar a minha alma, e eu me perguntava se ele conseguiria enxergar aquilo sem o peso do orgulho. Enquanto o observava de longe, senti uma pontada de medo. E se ele jamais entendesse?
E se a raiva fosse maior que a razão, impedindo-o de perceber o amor incondicional que sempre tive por ele? A dúvida corroía meu coração, mas a determinação era ainda maior. Eu precisava desaparecer da vida dele para que ele, de alguma forma, sentisse minha falta e refletisse sobre tudo. Ao sair de casa, o calor da tarde de Montes Claros ainda envolvia a cidade, tingindo as ruas de dourado e laranja. Cada passo que dava parecia um peso a mais, mas também uma libertação silenciosa. Eu sabia que aquela decisão não era um abandono, mas um gesto de amor extremo, que só o tempo poderia explicar. Enquanto caminhava pelas ruas que um dia me viram sorrir com meu filho pequeno, pensei em como a vida nos força a escolhas dolorosas, na esperança de que, mesmo na ausência, possamos deixar uma marca que desperte consciência e arrependimento. Chegando ao portão, olhei para trás e vi Gustavo pela janela da sala. Ele estava sozinho, seus ombros tensos, o rosto fechado, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Talvez confusão, talvez dor. Por um instante, imaginei que ele pudesse sentir falta de mim imediatamente, mas a realidade me lembrava que a raiva muitas vezes cega o coração. Respirei fundo, segurando o impulso de voltar e implorar. Precisava ser forte, mesmo que o preço fosse meu próprio sofrimento. No caminho, cada passo parecia uma eternidade. Eu revisitei mentalmente todos os momentos que compartilhamos, desde a primeira vez que segurei suas mãozinhas até o dia em que o vi se tornar adulto. Lembrei-me de cada sorriso, cada lágrima, cada palavra de incentivo que dei. A sensação de injustiça era esmagadora, mas também havia uma fagulha de esperança. O bilhete que deixei sobre a mesa carregava não apenas minha dor, mas também a verdade do meu amor. Ele poderia ser o catalisador que mudaria tudo, se Gustavo conseguisse enxergar além do orgulho. Quando finalmente cheguei à praça central, sentei-me em um banco, observando a vida seguir seu curso enquanto eu sentia que minha história com ele estava suspensa entre o passado e o futuro. Cada movimento das pessoas ao redor parecia reforçar minha solidão, mas também minha determinação. Sabia que o bilhete, aquele simples pedaço de papel, carregava a possibilidade de reconstruir nossa relação, mas uma dúvida persistia. Ele estaria disposto a enxergar a verdade ou continuaria preso ao desprezo que tanto me machucava? Enquanto o sol começava a se pôr, senti uma mistura de paz e ansiedade. O céu de Montes Claros tingia-se de tons quentes, e eu percebi que, mesmo na dor, havia beleza. Era uma lembrança de que a vida continua, que o amor verdadeiro persiste e que a justiça, ainda que silenciosa, sempre encontra seu caminho. Fechei os olhos por um instante, imaginando Gustavo encontrando o bilhete e finalmente compreendendo que tudo o que fizera fora movida por amor, não por obrigação. Mas não havia garantias, e isso era a parte mais cruel de tudo. No final, levantei-me do banco, sentindo o peso da decisão que tomara. Cada passo que dava para longe de casa era um passo em direção à esperança de reconciliação, ainda que remota. Eu sabia que ele um dia sentiria minha falta, e que o bilhete seria a ponte que precisava para enxergar minha verdade. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas da cidade, ouvi a brisa suave que parecia sussurrar. Às vezes, desaparecer é a forma mais poderosa de mostrar amor. Gustavo não sabia o que esperar ao voltar para casa naquela tarde. Ao abrir a porta da cozinha e ver o bilhete sobre a mesa, seu olhar primeiro se perdeu na caligrafia que ele conhecia desde criança. Cada letra parecia carregar uma lembrança que ele havia esquecido, um toque de cuidado que se misturava à raiva ainda presente. Ele segurou o papel, mas hesitou antes de abrir. O silêncio da casa parecia sufocante, quebrado apenas pelo som distante do ventilador do teto. Uma sensação estranha tomou conta dele, mistura de curiosidade, medo e algo que se aproximava de arrependimento. Mas Gustavo ainda não queria admitir para si mesmo que a mãe poderia ter razão. O bilhete começou a revelar palavras que ele não esperava ler. Memórias de amor, momentos que ele julgava esquecidos, explicações sobre sua decisão de se afastar. A cada linha, a rigidez em seu peito parecia amolecer, mas uma pontada de orgulho o impedia de ceder totalmente. Ele sentiu como se cada palavra estivesse arrancando camadas de seu coração que ele nem sabia que estavam endurecidas. A escrita de Maria carregava dor, esperança e um pedido silencioso de reconciliação. Gustavo sentiu vontade de chorar, mas se conteve, como se a lágrima fosse sinal de fraqueza.
Ele se lembrou de sua infância em Montes Claros, das tardes brincando na praça, das histórias que Maria contava para fazê-lo dormir e do cuidado que ela sempre teve, mesmo quando ele a desafiava. A saudade, que ele não queria admitir, começou a apertar seu peito. A raiva que sentia agora parecia desmoronar diante do peso das lembranças que ele mesmo havia enterrado. Mas a confusão era intensa, porque ele havia deixado a raiva tomar conta de um amor que jamais poderia ser apagado. Gustavo olhou pela janela e viu a rua vazia, o entardecer colorindo a cidade com tons quentes, lembrando-o de tantos momentos que compartilhara com sua mãe. A sensação de vazio o esmagava, e ele percebeu que a ausência de Maria já começava a deixar uma lacuna impossível de ignorar. Ele tentou ligar para ela, mas a linha parecia impossível de atravessar. A distância não era apenas física, era emocional. Cada segundo sem resposta aumentava sua ansiedade, e ele começou a entender que talvez tivesse subestimado o impacto de suas próprias palavras duras. Um estalo de memória veio à mente. A primeira vez que ela chorou na frente dele, depois de uma discussão, mas ainda assim se manteve firme, mostrando amor incondicional. Ele se sentiu culpado por não ter percebido antes, por não ter valorizado cada gesto dela. O bilhete, que parecia simples à primeira vista, agora carregava uma força quase magnética. Gustavo percebeu que cada palavra tinha sido cuidadosamente escolhida. Cada frase era uma ponte entre o orgulho e a possibilidade de reconciliação. Ele se sentou à mesa e releu o bilhete lentamente, deixando que cada linha penetrasse em seu coração. Uma mistura de dor, arrependimento e amor começou a transbordar. Ele sabia que não podia voltar no tempo, mas podia escolher o próximo passo. No entanto, havia medo. E se Maria tivesse decidido seguir em frente e ele tivesse perdido a chance? A ansiedade o fazia tremer, e cada palavra do bilhete parecia pulsar com a urgência de uma decisão que ele precisava tomar imediatamente. Enquanto Gustavo ponderava, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou antes de atender, mas algo dentro dele dizia para ouvir. A voz do outro lado era suave, reconhecível. Era a vizinha, que sempre acompanhara de perto a relação dos dois. Ela contou sobre a partida silenciosa de Maria, sobre o quanto ela havia sofrido e como ainda esperava que ele enxergasse o amor que jamais se apagou. Gustavo sentiu o coração acelerar. Cada detalhe narrado fazia a realidade bater mais forte em seu peito. Ele precisava agir, mas ainda assim hesitava, consumido pelo orgulho e pelo medo de não ser perdoado. A noite caiu sobre Montes Claros, e Gustavo permaneceu sentado, o bilhete dobrado em suas mãos. Ele começou a refletir sobre suas próprias escolhas e como o orgulho havia transformado sua relação com Maria em uma distância cruel. Cada memória da infância, cada gesto de amor que antes parecia natural, agora era lembrança viva de um tempo que ele não podia recuperar. O bilhete era mais do que um papel. Era a última oportunidade de restaurar algo que ainda tinha valor. Com o coração apertado, Gustavo tomou uma decisão. Ele precisava ir até Maria. Precisava falar. Precisava ouvir dela mesma que tudo ainda poderia ser reconstruído. Mas havia algo inesperado. Ao pegar as chaves do carro, percebeu que a porta da frente de sua casa estava entreaberta. Um arrepio percorreu sua espinha. Será que alguém estava lá? Será que Maria havia voltado antes dele ou algo ruim poderia ter acontecido? O suspense o fez parar por alguns segundos, mas a urgência de encontrá-la era maior do que qualquer medo. Gustavo respirou fundo e saiu às ruas de Montes Claros, sentindo a adrenalina misturada à ansiedade, esperança e arrependimento. Cada passo era um dilema, coragem ou hesitação. Ele sabia que o encontro com Maria poderia ser a chance de consertar tudo, mas também podia ser doloroso se ela não estivesse pronta para recebê-lo. E você, já sentiu que uma decisão simples poderia mudar tudo em sua vida? Comenta aqui enquanto continuamos a história. A noite estava fria em Montes Claros quando ouvi o som da porta se abrir. Meu coração disparou antes mesmo de ver quem era. Cada fibra do meu corpo parecia saber que Gustavo tinha chegado, mesmo sem eu precisar olhar. A ansiedade e o medo se misturavam, formando um nó apertado na garganta. Seria ele capaz de enfrentar tudo? Ou apenas passaria pela minha porta como se nada tivesse acontecido? Eu respirei fundo e me preparei para encarar meu filho, que agora estava ali, frente a frente comigo depois de semanas de silêncio. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se o tempo tivesse parado. Gustavo parecia diferente, mais maduro, mas ainda carregando aquela sombra de orgulho que sempre o acompanhou.
O silêncio entre nós era quase ensurdecedor. Eu podia sentir cada batida do coração dele, cada respiração pesada. Ele segurava algo nas mãos, o bilhete. Um pedaço de papel que, até aquele momento, havia falado mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Senti uma mistura de alívio e nervosismo. Estava prestes a descobrir se tudo aquilo teria valido a pena. Ele respirou fundo e começou a falar, mas a voz falhou. As palavras saíam trêmulas, carregadas de arrependimento e emoção. Mãe, eu li o bilhete. Eu não sabia, não percebi. A cada fragmento que ele pronunciava, meu peito se apertava mais. Queria abraçá-lo, gritar que tudo estava bem, mas também sabia que não podia deixar que o orgulho antigo tomasse conta. Precisávamos de sinceridade, e naquele momento, tudo era delicado demais para palavras simples. Lembrei de tantos anos em que tentara guiá-lo, mesmo quando ele me machucava. Cada bronca, cada discussão, cada lágrima derramada parecia refletir no rosto dele agora. Via a confusão e o medo nos olhos de Gustavo. A mesma mistura de culpa e amor que eu sentia. Gustavo, você está com medo? Perguntei suavemente, segurando sua mão com firmeza, mas sem forçar nada. Ele assentiu lentamente, e aquele simples gesto de vulnerabilidade me fez perceber que, apesar de tudo, ainda havia esperança. Tentando quebrar o gelo, comecei a contar pequenas memórias da infância dele. Falava das vezes em que ele caía na rua e eu corria para cuidar dele, das histórias inventadas para fazê-lo dormir, dos segredos que compartilhamos escondidos na cozinha de casa. Cada palavra parecia suavizar a tensão entre nós. E podia ver o arrependimento misturado à saudade em cada gesto dele. Mas ainda havia algo não dito. Um peso silencioso que pairava entre nós, como uma sombra que recusava desaparecer. Gustavo, então, fez algo que nunca imaginei. Baixou a cabeça e sussurrou um pedido de desculpas que parecia carregar anos de arrependimento acumulado. Senti minhas lágrimas ameaçarem cair, mas me mantive firme. Ele precisava entender que o perdão não é instantâneo, mas sim construído. Mãe, eu só queria que você soubesse que sinto muito. Eu estava cego pela raiva. Meu coração se partiu e se encheu de amor ao mesmo tempo. Aquele momento poderia definir nosso futuro. Fomos para a sala, sentando um ao lado do outro, e comecei a explicar o que me levou a escrever o bilhete. Cada palavra minha parecia tocar algo profundo nele. Eu falava sobre amor, esperança, fé e sobre como a vida pode ser curta demais para guardar rancor. Gustavo ouvia em silêncio, absorvendo cada frase, e percebi que finalmente havia rompido a barreira do orgulho que nos afastava. Mas então, um toque inesperado na porta fez meu coração disparar de novo. Quem estaria ali, interrompendo nosso momento? A tensão aumentou quando percebi que a porta se movia lentamente. Gustavo olhou para mim, o medo refletido nos olhos dele. Eu me levantei devagar, tentando manter a calma, mas cada passo era pesado, carregado de apreensão. A sala parecia encolher, à medida que o som do batente rangendo ecoava, como se amplificasse o suspense. Quem poderia estar ali, naquele instante tão delicado, pronto para alterar a direção do nosso reencontro? A porta se abriu, e a figura que entrou não era ameaçadora, mas inesperada. Era a vizinha que sempre acompanhou nossa história. Ela sorriu timidamente e disse: "Não queria atrapalhar, mas achei que vocês precisavam de um pouco de ajuda para entender um ao outro." Gustavo e eu nos entreolhamos. A presença dela, embora não planejada, parecia perfeita para ajudar a suavizar o clima e permitir que a conversa fluísse. Mas uma sensação de que algo ainda estava por vir nos mantinha alertas, o coração acelerado, como se a noite ainda guardasse surpresas. Sentados novamente, todos nós juntos, senti que aquele momento era decisivo. Gustavo segurou minha mão, e eu percebi que a barreira entre nós começava a se dissolver. Mas ainda havia decisões a tomar, sentimentos a confrontar, palavras a serem ditas. Nos dias que se seguiram ao reencontro com Gustavo, senti que o ar em casa estava diferente. Montes Claros parecia mais silenciosa, como se até a cidade respeitasse o que acontecia entre nós. Cada manhã trazia consigo lembranças da última conversa, do bilhete que mudou tudo, e uma inquietação que não me deixava descansar. Eu percebia que Gustavo tentava reconstruir nossa relação, mas também carregava um peso que eu ainda não conseguia decifrar. Algo nele ainda parecia distante, como se estivesse escondendo uma verdade que não queria revelar. Certa tarde, enquanto preparava o almoço, Gustavo entrou na cozinha e pediu para conversarmos. Seu olhar estava pesado, o punho cerrado sobre a mesa. "Mãe, preciso te contar algo que não disse antes."
Ele começou, e o tom da voz fazia meu coração gelar. Sentia aquela sensação familiar de que, mesmo quando acreditamos que tudo se resolveu, a vida sempre guarda surpresas. Eu respirei fundo, tentando me preparar para ouvir o que ele guardava silenciosamente. Ele contou sobre dificuldades recentes no trabalho, sobre escolhas erradas que o afastaram de mim e de si mesmo. Cada palavra parecia pesar no ar, como se carregasse culpa e medo em igual medida. Gustavo revelou que havia tentado esconder alguns erros para não me preocupar, mas que agora a verdade não podia mais ser ignorada. Senti um aperto no peito. Queria confortá-lo, mas também precisava que entendesse que a responsabilidade pelas próprias decisões não poderia ser ignorada. Enquanto ele falava, pude ver lágrimas acumuladas em seus olhos. Eu também me senti vulnerável, lembrando de todas as vezes em que ele me magoou, e eu precisei me reerguer sozinha. Mas naquele momento, a empatia falava mais alto. Segurei sua mão e disse: Gustavo, todos cometemos erros. O que importa é a coragem de reconhecer e seguir em frente. Eu estou aqui, mas precisamos reconstruir juntos. Ele assentiu, e aquele simples gesto carregava a promessa de uma mudança real. Porém, o clima de reconciliação foi interrompido por um telefonema inesperado. Era meu irmão, Roberto, que morava em outra cidade. Sua voz, sempre direta, veio carregada de urgência. Maria, você precisa vir até aqui. Tem algo sobre a família que você precisa saber. Meu coração disparou, e Gustavo me olhou com preocupação. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper o nosso momento? Uma parte de mim temia que antigos conflitos voltassem a surgir, enquanto outra parte sentia que talvez essa fosse a chance de encerrar definitivamente certas feridas. Chegando à casa de Roberto, fui recebida por uma atmosfera tensa. Ele segurava uma pasta cheia de documentos e fotos, e ao me entregar disse apenas: Maria, tudo o que você acha que sabe não é nem metade da verdade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquela revelação prometia mudar tudo o que acreditávamos, e o peso da expectativa me fez questionar se Gustavo e eu estávamos realmente preparados para enfrentar a próxima fase de nossa história. Entre fotos e correspondências antigas, descobri segredos do passado que envolviam nossa família, escolhas ocultas que afetaram diretamente a relação entre mãe e filho. Cada pedaço de informação era como uma faca delicada, cortando camadas de ilusão e obrigando-me a encarar realidades que eu jamais imaginara. Senti raiva, tristeza e confusão se misturarem, mas também uma pontada de alívio. Finalmente eu entendi a parte do motivo pelo qual Gustavo havia se afastado. Ao retornar para casa, carregando o peso dessas descobertas, encontrei Gustavo sentado no sofá, esperando por mim. Seus olhos refletiam a mesma ansiedade que eu sentia, e ao me ver chegar, ele me perguntou: Mãe, você descobriu tudo? É tão ruim quanto eu imaginava? Respirei fundo e disse: Não é fácil, mas precisamos encarar juntos. Só assim poderemos seguir adiante de verdade. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de significado, e ambos sentimos que estávamos prestes a dar um passo decisivo na reconstrução do nosso vínculo. Dias depois, iniciamos conversas longas e emocionantes, revisitando momentos do passado com coragem e vulnerabilidade. Cada encontro era intenso, cheio de lágrimas, sorrisos contidos e revelações que reforçavam que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda havia espaço para amor e reconciliação. Gustavo começou a compreender que o bilhete não era apenas um símbolo de afastamento, mas a ponte que nos permitiria reconstruir tudo com mais honestidade. E assim, em meio a emoções fortes e decisões delicadas, percebi que a vida sempre nos dá novas oportunidades. Desde o momento em que descobri os segredos da família através das fotos e documentos, senti que algo dentro de mim havia despertado para uma nova compreensão da vida. Montes Claros, com suas ruas ensolaradas e bairros tranquilos, parecia observar minha transformação silenciosa. Cada passo que eu dava em direção à casa, cada olhar para Gustavo, carregava uma tensão que eu ainda não conseguia controlar completamente. Ele estava ali, sentado na sala, tentando manter uma postura firme, mas eu podia perceber nas linhas de seu rosto a mistura de medo, arrependimento e esperança. Aquele bilhete que deixei semanas atrás havia iniciado uma ponte entre nós, mas a jornada para reconstruir tudo ainda parecia cheia de obstáculos invisíveis, quase intocáveis. Eu sentia meu coração pesar e acelerar ao mesmo tempo, como se cada batida estivesse contando uma história própria,
revelando tanto a dor do passado quanto a promessa de um futuro inesperadamente reconfortante. Cada palavra que ele dizia vinha acompanhada de pequenos gestos nervosos. A mão passando pelo cabelo, o olhar desviando, a respiração entrecortada. Era evidente que ele também carregava o peso de toda a culpa, mas havia uma sinceridade que não podia ser ignorada, uma vontade genuína de reparar os erros e reconquistar a confiança que ele próprio havia quebrado anos atrás. Nos dias seguintes, iniciamos conversas longas, intensas, que muitas vezes nos deixavam exaustos emocionalmente, mas eram necessárias para reconstruir nosso vínculo. Lembro de uma tarde em que nos sentamos no quintal, com o sol já se pondo, colorindo o céu com tons dourados e alaranjados. Eu sentia o vento tocar meu rosto, e cada sombra no chão parecia refletir nossos medos e dúvidas. Gustavo começou a falar sobre momentos em que se sentiu perdido, sobre escolhas erradas que o afastaram de mim e sobre como se sentia pequeno diante do mundo. Suas palavras me fizeram reviver memórias dolorosas, mas ao mesmo tempo me deram uma perspectiva diferente. Ele não era apenas o filho que me magoou, mas um homem tentando se reencontrar, e essa vulnerabilidade me permitiu sentir empatia como nunca antes. Entre lágrimas e suspiros, percebemos que o silêncio e a distância haviam se tornado nossos maiores inimigos, e que só através da comunicação honesta e da paciência poderíamos começar a curar as feridas profundas que existiam entre nós. Em uma dessas conversas, Gustavo me revelou que havia tomado decisões que impactaram diretamente sua vida profissional e financeira, escondendo problemas de mim por medo de decepcionar. Cada detalhe que ele contava era como uma peça de um quebra-cabeça que eu tentava montar, revelando não apenas seus erros, mas também a pressão e o medo que ele carregava. Eu senti uma mistura de raiva e compaixão. A raiva pelas mentiras que nos afastaram, e a compaixão por perceber que ele estava genuinamente arrependido e disposto a mudar. O sol já se escondia atrás das casas vizinhas, lançando longas sombras que refletiam nossa tensão e também a promessa de recomeço. Eu tentei segurar as lágrimas, mas elas insistiam em rolar pelo meu rosto, mostrando que a dor e a esperança podem caminhar lado a lado de forma inseparável. A cada palavra que ele dizia, eu sentia que nosso relacionamento estava se reconstruindo tijolo por tijolo, e que finalmente havia espaço para confiança e compreensão mútua. Mas, como sempre acontece em histórias reais, a vida não nos dá apenas momentos de alívio. Uma manhã, enquanto organizava documentos antigos no escritório de casa, encontrei uma carta que não esperava. Era de meu falecido marido, escrita anos atrás, mas nunca entregue a mim. Ao ler suas palavras, meu coração se apertou com lembranças que eu achava já superadas. Ele havia mencionado segredos de família que poderiam impactar Gustavo de maneiras que nem ele mesmo imaginava. Senti um frio percorrer minha espinha, misturado a uma sensação de urgência. O passado, que eu pensava estar enterrado, começava a surgir de formas inesperadas e potencialmente destrutivas. Olhando para Gustavo, percebi que nossa jornada de reconciliação ainda enfrentaria desafios maiores do que imaginávamos, e que cada decisão tomada nos dias seguintes poderia mudar radicalmente a direção da nossa história. No mesmo dia, decidi confrontar Gustavo sobre essa carta. Senti minha voz tremer quando disse: Gustavo, precisamos conversar sobre algo que encontrei. É sobre seu pai, e sobre coisas que ele não teve coragem de contar. Ele ficou pálido, seus olhos arregalados como se tivesse antecipado o que eu iria dizer. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, e eu senti o peso de cada segundo pairando no ar. Ele finalmente respirou fundo e respondeu: Mãe, eu sempre soube que existia algo, mas nunca imaginei que fosse tão sério. Nossos olhares se encontraram, e nesse instante, percebi que a confiança que estávamos reconstruindo estava prestes a ser testada de uma maneira que nem nós poderíamos controlar totalmente. Nos dias seguintes, mergulhamos juntos em pesquisas, consultas a documentos antigos e conversas com parentes distantes, tentando descobrir toda a verdade. Cada nova descoberta era como um tijolo pesado colocado sobre nossos ombros, mas também trazia clareza e compreensão sobre por que tantas coisas haviam dado errado no passado. Montes Claros parecia testemunhar nosso esforço, com suas ruas tranquilas e montanhas ao longe, parecendo observar nossa saga silenciosa. Eu podia ver Gustavo mudando diante dos meus olhos.
Ele não era mais o mesmo jovem que me humilhou anos atrás, mas um homem que aprendia, aos poucos, a lidar com responsabilidades, perdas e o peso das escolhas familiares. Durante esse processo, recebi um telefonema inesperado de uma antiga amiga de minha mãe, que trouxe informações que ninguém da família havia revelado até então. Ao ouvir suas palavras, senti um turbilhão de emoções: choque, raiva, tristeza e, surpreendentemente, esperança. Era como se o universo tivesse colocado alguém em nosso caminho exatamente no momento certo, para nos guiar e revelar verdades que, se tivessem vindo antes, poderiam ter destruído nossa relação completamente. Compartilhei cada detalhe com Gustavo, e pela primeira vez, senti que ele realmente entendia a profundidade do que estávamos enfrentando juntos. Uma tarde, depois de semanas intensas, Gustavo me chamou para sair comigo. Caminhamos pelo centro de Montes Claros, observando o movimento das pessoas, as lojas, as praças, e conversando sobre nossas expectativas para o futuro. Ele me disse, com lágrimas nos olhos: "Mãe, sei que nunca poderei apagar os erros, mas quero construir algo verdadeiro com você, algo que ninguém possa destruir." Eu senti meu coração se encher de emoção e gratidão. Aquele momento, simples mas profundo, era o símbolo de tudo que havíamos enfrentado e superado. Pela primeira vez, senti que a ponte entre nós estava completamente reconstruída. Mas, como a vida adora testar nossa força, uma última surpresa nos aguardava. Recebemos a visita de um advogado, trazendo documentos que poderiam alterar legalmente o futuro de Gustavo e meu. A tensão que se instalou naquele instante foi quase insuportável. Senti minhas mãos suarem e o coração disparar. Olhando para Gustavo, percebi que estávamos no ponto crítico da nossa história. Cada decisão que tomássemos agora definiria o rumo de nossas vidas e da família. Era um momento de coragem, de enfrentar a verdade e abraçar o que o destino nos preparava. E, enquanto caminhávamos de volta para casa, lado a lado, senti uma mistura de medo e esperança. Depois de tantas dores, brigas e palavras duras, finalmente senti que a paz começava a entrar em nossa casa. Montes Claros, que antes era apenas o cenário das nossas rotinas, agora parecia testemunhar cada gesto de reconciliação. Gustavo e eu aprendemos que o passado, por mais pesado que seja, pode nos ensinar a valorizar o presente e a reconstruir os laços que realmente importam. Cada silêncio, cada lágrima e cada bilhete deixado marcaram nossa jornada, mostrando que o amor e o perdão têm poder para transformar vidas. Hoje, olhando para meu filho, percebo que a relação que antes parecia quebrada se tornou mais forte. O orgulho, a mágoa e a raiva deram lugar à compreensão, ao respeito e ao carinho verdadeiro. A vida nos testou, nos desafiou e nos fez refletir sobre nossas atitudes, mas também nos deu a oportunidade de recomeçar. E se essa história te tocou, lembra que cada desafio pode se tornar um aprendizado e que a coragem de enfrentar o passado pode trazer um futuro cheio de esperança e amor. Se essa história te emocionou, não esquece de se inscrever no canal Caminhos Marcantes no YouTube para acompanhar todas as histórias inspiradoras. Cada caminho deixa uma marca, e queremos que você caminhe com a gente, refletindo, aprendendo e se emocionando a cada história de superação e fé. Compartilha, comenta e vem viver essa jornada conosco.